Como você vê em mais de um século de história a implantação do comunismo na prática? Boa, excelente pergunta. Só fazer um adendo bem rápido. O comunismo nunca foi implementado. Porque o comunismo é essa ideia do fim do Estado, fim das classes, tal. Isso nunca aconteceu. E Cuba? Murilo, o que a gente pode perceber é que todos os avanços sociais que a gente tem no Ocidente foram causados por causa da existência da União Soviética. Porque quando a União Soviética cria o Estado soviético, cria o Estado proletário, a gente já tem um avanço nas pautas sociais que é gigantesco. Então você vai ter, por exemplo, programas de condição de moradia, programas de investimento na ciência, programas de soberania alimentar. Tudo isso vai ser realizado dentro do socialismo soviético em processos... Bom, primeiro vamos lá, né? Muito curioso isso, né? Já existe o comunismo, o socialismo há mais de um século e ele foi sim implementado em vários lugares do mundo. Podemos citar aí China, União Soviética, Cuba, Venezuela, mas, claro, todas as experiências deram errado, muito errado, e aí vem esse argumento de não era o comunismo que eu queria. Eu acho muito curioso porque, por exemplo, né, o modelo ideal de liberalismo que eu defendo nunca foi implementado 100%, porque a democracia é isso, né? Você nunca chega ao ponto 100%. Algumas pessoas querem mais, outras pessoas querem menos. Mas quanto mais liberal vai ficando, melhor o país vai ficando. Né? As grandes referências do liberalismo no mundo, Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, aqui na América do Sul, o Chile, todos esses países se desenvolveram, são mais ricos, têm um índice de desenvolvimento humano, famoso IDH, maior, melhor renda per capita. Enfim, os índices, no geral, são muito melhores. Quanto mais liberal você vai ficando, mais rico, melhor qualidade de vida você vai tendo. O comunismo é o único exemplo em que você não chega ao comunismo sonhado, perfeito, que ele idealiza, mas quanto mais próximo vai ficando, pior o país vai ficando, né? Então é curioso, porque a União Soviética, Venezuela, tiveram grandes momentos de pobreza, fome, desastre, filas enormes para comprar frango, é fila, para comprar pasta de dente, é fila, para comprar não, né? Pegar do governo tudo, trabalho forçado, gulag, enfim, horrores que nós conhecemos muito bem. E aí o país vai piorando, mas segundo ele, na hora que chegasse no comunismo, ia ficar tudo perfeito. As classes sumiriam, as pessoas seriam livres, felizes e ricas. Mas no meio do caminho é pobreza e desgraça. Que na verdade é uma grande hipocrisia. Você dividir as pessoas, dizer onde elas trabalham, com o que elas trabalham, quanto elas recebem, essa trava, isso é anti-humano. O socialismo e o comunismo, por essência, ele contraria o lado humano de querer viver da forma como nós entendemos. Eu quero trabalhar com o que eu quero doar meu salário, eu quero pactuar o que eu vou fazer na minha vida, eu quero fazer minhas escolhas. Claro que nós temos que ter condições para isso. Vamos falar aqui de educação, de saúde, de habitação. Isso aí, as grandes democracias liberais do mundo têm e debatem isso. Agora, a liberdade é uma condição para o ser humano ser feliz e dar certo. E no socialismo, o comunismo, a nossa liberdade é negada e os resultados foram sim fome, desgraça. E aí o que acontece é que esse desenvolvimento vai acabar colocando a União Soviética num lugar de admiração das outras nações, né? Na verdade, dos trabalhadores de outras nações. Então, no pós-guerra, principalmente, que a gente falou lá, né? Que os ingleses e americanos invadem a França para poder libertar Paris e impedir o avanço do Exército Vermelho, quando esse processo de libertação que a União Soviética promove na Europa vai fazer com que esses movimentos socialistas e comunistas ganhem muita força. Então, os países europeus e americanos vão ser obrigados a implementar os estados de bem-estar social, que é um modelo de capitalismo, né, ainda keynesiano, mas é um modelo que garantia uma previdência pública, acesso a serviços básicos, que tinha na Inglaterra o NHS, o National Health System, que vai garantir direito sindical, direito para trabalhadores. Por quê? Porque eles enxergam nessa perspectiva soviética uma ameaça aos interesses das classes capitalistas. Fato, a influência da União Soviética é tão grande que até hoje nós temos filas, né? Nós temos alguns prédios horrorosos pela cidade, que lembram aqueles conjuntos habitacionais da União Soviética. Esse argumento é muito curioso, né? Porque primeiro a União Soviética não teria sido o comunismo implantado. Então, por causa de todos os erros da União Soviética, o cara vai e diz que lá não teve comunismo. Mas logo depois ele quer reivindicar que não, a União Soviética foi quem garantiu todos os avanços no mundo, no Ocidente, no Oriente, para todos os lados, dizendo que a lógica do estado de bem-estar social seria por causa da União Soviética. E é uma grande mentira. O mundo avançou, qualidade da saúde, combate à fome, combate à pobreza. No último século, de 100 anos para cá, as pessoas passaram a viver mais, comer melhor, viver melhor. Ainda temos uma boa parcela do problema para resolver, é verdade, mas avançamos muito. E não por causa da União Soviética. A União Soviética contribuiu, na verdade, para a fome, para a crise. O país quebrou, colapsou, entrou em guerra com seus vizinhos. Um caos danado, né? O que fez o mundo melhorar nos últimos 100 anos foi a globalização, o livre comércio, a livre iniciativa, o empreendedorismo. O mundo passou a gerar mais riquezas, graças ao capitalismo. Com mais riquezas, mais produtividade, as pessoas
pessoas passaram a ter acesso a mais bens, serviços, qualidade de vida. O resultado, o avanço do mundo veio daí, e não da União Soviética, nem de Cuba, nem da Venezuela, nem dos outros países que implementaram o socialismo ou o comunismo. Dali, no geral, atrapalharam o desenvolvimento da humanidade. Ele pode ali resgatar um ou outro grande avanço tecnológico, porque a União Soviética mandava o que as pessoas deveriam fazer. E aí ela tinha algumas coisas que ela escolhia para tentar, não, vamos avançar no programa de energia nuclear. E aí tá lá Chernobyl. Vamos avançar no plano espacial. E aí botava o cachorro na lua. Mas faltava pasta de dente no mercado e as pessoas não tinham nem frango para se alimentar. Tanto que teve presidente, ditador da União Soviética, que foi visitar os Estados Unidos e ficou surpreso. Nossa, as prateleiras de vocês estão cheias de produtos. Como é que vocês fazem isso? E essa é a maravilha que o capitalismo nos permite. Mas é uma coisa que o João Carvalho fala. O pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Porque ele dá garantias de existência da vida das pessoas. É só a gente olhar pra Cuba. Cuba que sofre embargo. O Fidel Castro sofreu inúmeras tentativas de assassinato. Em Cuba não tem problema de moradia. Não existe gente que mora na rua. Em Cuba não existe problema de insuficiência alimentar. Em Cuba as crianças são alfabetizadas. Em Cuba você tem a formação dos médicos. Cuba exporta médicos pro mundo. Pra onde a galera, os médicos formados nas universidades aqui no Brasil não querem ir, pro interior dos estados, pro Brasil profundo, os médicos cubanos iam. Mais uma vez, ele rejeita tudo que aconteceu no último século, dizendo que nada foi comunismo. Mas aí, Cuba seria uma maravilha, que lá ninguém passaria fome. Não passa fome nem informação, né? Os dados de Cuba não estão auditáveis, ninguém confere, ninguém tem acesso. É o que o próprio país diz que tem. E Cuba, como nós bem sabemos, você não tem liberdade para escolher a sua ação, para pactuar seu salário, para abrir uma pequena empresinha. Você vive aquilo que o governo diz que você vai viver. E aí tem um esforço enorme para distribuir ração. Então a pessoa tem acesso a 2 frangos, tem acesso a um pouco de arroz, tem acesso a um pouco daquilo. E na verdade é um país em que a ampla maioria das pessoas tem restrição de acesso ao alimento, à higiene básica, a saneamento. Cuba não é uma referência para o mundo de um país em que as pessoas são livres, são felizes, têm qualidade de vida, porque lá é um governo ditatorial que limita a vida das pessoas e controla todos os dados, todas as informações. E aí tem isso de que, como Cuba quer decidir o que as pessoas fazem, existe lá de fato um programa muito grande de saúde da família, de formação de médicos nessa área, que na primeira oportunidade esses médicos querem sair de lá e muitos deles ficar fora do país. Porque você até dá uma condição de formar esse médico, mas ele não tem condição de exercer a medicina com qualidade, com instrumentos, com estrutura, com o que há de mais moderno, e ele quer aproveitar essa oportunidade para ir para outro país e ter uma melhor qualidade de vida. Então não adianta, às vezes, grandes investimentos quando você não tem um país que tem uma economia forte, uma economia livre, e as pessoas não podem realizar os seus sonhos que elas querem ser. E aí, elas querem fazer isso no estrangeiro, tanto que pegam botes para atravessar o mar e chegar nos Estados Unidos, por isso a comunidade cubana é tão forte lá.